Eu senti o cheiro antes de ver qualquer coisa. Um cheiro forte, selvagem, como terra molhada, misturada com sangue. Naquele instante, algo dentro de mim travou. A floresta inteira parecia ter parado de respirar junto comigo. E foi aí que eu entendi, não estava sozinho. Eu já tinha enfrentado frio, fome, homens armados. Mas aquilo era diferente. Aquilo não tinha medo, aquilo não hesitava. E quando eu finalmente vi, já era tarde demais. Meu corpo foi destruído naquele dia. Não é exagero. Eu senti cada parte de mim sendo arrancada, esmagada, quebrada, como se eu fosse feito de nada. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, eu continuei respirando. E sabe, o que é pior? Não foi o urso que tentou me matar. Foram os homens que estavam comigo. Homens que eu confiava, que decidiram que eu não valia mais o esforço. Eles me enterraram, ainda vivo. Mas cometeram um erro que mudaria tudo. Eles esqueceram de uma coisa. Eu não sabia como morrer. Era 1820 e a gente estava longe de qualquer coisa que pudesse ser chamada de civilização. O frio não era só desconforto, era uma ameaça constante. Uma coisa que entrava nos ossos e ficava lá, esperando você baixar a guarda. Nós éramos caçadores de peles, homens acostumados com violência, com perdas, com decisões difíceis. Cada dia era uma batalha silenciosa contra a natureza e quase sempre a natureza vencia. Eu já tinha visto homens fortes caírem por muito menos do que aquilo que a gente enfrentava todos os dias. Já tinha enterrado companheiros. Já tinha sentido a morte passar perto o suficiente para eu sentir o gosto dela no ar. Mas naquele dia, tinha algo errado. A floresta estava quieta demais. Não havia pássaros. Não havia vento. Nem mesmo o som dos nossos passos parecia natural. Era como se tudo ao redor estivesse esperando alguma coisa acontecer. Eu ouvi um galho quebrar atrás de mim. Um som seco, pesado, diferente de qualquer coisa comum. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu virei devagar, sentindo cada músculo tensionar. Uma ursa enorme, muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado. Os olhos dela estavam fixos em mim, não com curiosidade, mas com decisão. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu não era uma ameaça, eu era um problema que precisava ser eliminado. Eu tentei recuar, devagar, sem fazer barulho, mas foi inútil. Ela avançou. Não houve tempo para pensar, não houve tempo para correr. O impacto me derrubou, como se eu não pesasse nada. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só, como se eu tivesse sido esmagado por uma pedra. Antes que eu pudesse reagir, eu senti as garras. Não era só dor, era destruição. Era como se minha pele estivesse sendo aberta sem esforço, como se eu fosse feito de papel. Eu senti o calor do meu próprio sangue escorrendo, misturado com a neve fria. Eu tentei lutar, juro que tentei. Minhas mãos procuravam qualquer coisa, qualquer chance, mas não havia nada. Então veio a mordida no meu ombro, e naquele instante eu ouvi o som seco dos meus ossos quebrando dentro da boca dele. A dor foi tão intensa que meu corpo simplesmente não soube como reagir. Eu queria gritar, mas o som não saía. Minha visão começou a falhar, escurecer nas bordas, e eu percebi que estava perdendo. Eu estava morrendo. Ela me jogava de um lado para o outro, como se estivesse testando o quanto eu ainda resistia. Cada golpe era mais forte, mais brutal, mais definitivo. De repente ela parou. O silêncio voltou, e eu fiquei ali, quebrado, aberto, esperando o fim chegar.
Mas o fim não veio. Eu ainda estava consciente, não completamente, mas o suficiente para ouvir vozes ao longe. Homens correndo, chamando meu nome. O som abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Eles chegaram até mim e eu consegui ver os rostos deles. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era choque, não era tristeza, era aceitação. Eles já tinham decidido que eu estava morto. Mesmo eu estando ali, respirando, sentindo preso dentro daquele corpo destruído, eu já não era mais considerado um deles. Eu queria dizer que estava vivo. Queria pedir ajuda. Queria implorar. Mas eu não conseguia mover um músculo. Eu estava preso dentro de mim mesmo. Eles me carregaram por dias. Eu sentia cada movimento, cada balanço, cada dor atravessando meu corpo como se fosse a primeira vez. E eu percebia o cansaço deles, o medo, a impaciência. Eu era um peso, um problema. Até que chegou o momento em que eles decidiram parar. Eu ouvi a conversa, não claramente, mas o suficiente. Eles não iam mais esperar. Eles iam me deixar caindo sobre mim, cobrindo meu corpo, meu rosto, minha boca. Eu tentei reagir, tentei respirar, tentei lutar contra aquilo, mas não havia força. Só escuridão, ou só silêncio e a certeza de que eu estava sendo enterrado. Eu não sei quanto tempo passou. Minutos, horas, talvez mais. Mas, em algum ponto, algo dentro de mim se recusou a aceitar aquilo. Eu acordei. O ar não vinha fácil. Minha boca estava cheia de terra, meu corpo esmagado, minha mente confusa, mas eu estava vivo. Isso significava uma coisa. Ainda não tinha acabado. Eu comecei a me mover. Não porque eu queria, mas porque eu precisava. Cada movimento era uma dor absurda. Era como se meu corpo inteiro estivesse gritando para parar, para desistir, para aceitar o fim. Mas eu não parei. Eu não podia parar. Eu empurrei, arrastei, lutei contra o peso da terra. Até que finalmente o ar voltou. Eu tinha saído do meu próprio túmulo. Eu não conseguia andar, nem ficar de pé. Então eu rastejei, dia após dia, sem saber para onde estava indo, sem saber se havia algum lugar para chegar. Eu bebia água de onde dava, suja, gelada, não importava. Eu comia o que encontrava, restos, coisas que eu nunca teria tocado em condições normais. O frio era constante. Ele não dava trégua. Ele não esquecia. À noite, eu sentia que aquele seria o meu último momento, que meu corpo finalmente iria desistir. E toda vez que eu acordava, a mesma lembrança voltava. Eles me deixaram para morrer. Eles me enterraram. E eu sobrevivi. Aquilo deixou de ser só sobrevivência. Virou algo maior. Cada dor, cada ferida, cada respiração difícil, tudo me empurrava na mesma direção. Eu sobrevivi ao urso. Sobrevivi ao frio. Sobrevivi à fome, à dor, à morte. E agora eu ia sobreviver ao resto. Porque existe algo mais forte do que o medo, algo mais forte do que a dor. E naquele momento, era a única coisa que me mantinha vivo. Eu não estava fugindo da morte. Eu estava indo ao encontro daqueles que tentaram me entregar a ela. Se você estivesse no meu lugar, com um corpo destruído, sozinho, enterrado vivo, você teria desistido ou teria feito o mesmo que eu fiz? Continuado, mesmo quando tudo dentro de você dizia para parar? Porque no fim não é sobre força, é sobre decidir, ou morrer.